Voltamos aqui com o Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes para trazer mais entrevistas, para falar mais sobre o futebol brasileiro nesta reta final de ano, onde o mercado já está bastante aquecido. E agora vamos trazer um bate-papo muito especial com o treinador de Série A do Campeonato Brasileiro. Por sinal, se manteve na elite do futebol nacional, garantindo uma boa vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mano Menezes bateu um papo com o Elias Júnior nesta semana e agora vamos ouvir o treinador da equipe do Fluminense, que vai falar bastante sobre o planejamento do Flu para a temporada de 2025 e traz alguns detalhes também sobre o mercado da bola, sobre o tricolor das Laranjeiras. Na ponta da linha. Sou do clube tantas vezes campeão. Meu caro Mano Menezes, é muito bom saber que o amigo está a bordo. Seja bem-vindo ao programa, Mano, boa tarde. Boa tarde, Elia. Boa tarde aos ouvintes da Bandeirantes. Prazer falar de futebol aí com vocês todos. Você sabe, Mano, que a gente tem a nossa conversa anual e é sempre bom, porque esta com certeza é uma conversa de alívio com você. Tava me lembrando aqui quando eu imaginei que você estivesse fazendo uma besteira gigante quando assumiu o Fluminense com 6 pontos ganhos em 13 rodadas na última colocação do Campeonato Brasileiro. O que é que te moveu naquele momento a aceitar uma tarefa gigantesca como aquela, Mano? Olha, a gente que é treinador sabe que existem momentos em que você é convidado para fazer trabalhos de times da ponta da tabela. Às vezes você é convidado para fazer trabalhos na parte intermediária e às vezes você é convidado a fazer trabalhos em times que estão na parte de baixo. O Fluminense estava bem abaixo, né, na última colocação do campeonato. Mas tinha um grupo de qualidade, eu sempre procuro analisar os jogadores que vou dirigir, né. O que mais nos preocupava e que até causou uma certa dúvida era o estilo que o Fluminense jogava, que a gente pensa diferente futebol e que teria, num curto espaço de tempo, com jogadores com característica para aquele outro modelo, passarem a jogar de uma maneira diferente, porque a situação requeria que se jogasse diferente. Mas a inteligência deles foi fundamental para a gente tentar ver de uma outra maneira as rodadas que tínhamos pela frente para poder atingir a pontuação necessária para a gente sair da situação que a gente se encontrava. Ô, Mano, eu sempre digo o seguinte, cada um de nós tem que saber o nosso tamanho, cada um de nós tem que saber o seu tamanho para você não ficar nem aquém do resultado que pode alcançar e nem tentar ir além, porque senão o tombo é grande e o prejuízo também é na mesma proporção muito alto. Como é que você encaminhou a sua renovação de contrato com o Fluminense para 25? É uma renovação encaminhada dentro das circunstâncias do Fluminense, dentro do orçamento do Fluminense, dentro dos jogadores que o Fluminense tem? Como é que se posiciona um treinador em cima dessa realidade? Olha, eu sempre costumo ser bem transparente no tipo de conversa que a gente tem com a direção que vamos trabalhar. A renovação, ela era uma renovação já bem encaminhada em termos de opção, em termos de intenção das duas partes, mas é preciso ser claro com a parte externa, que hoje tem uma influência muito grande, não só por parte de torcida, mas por parte de mídia, da maneira como você avalia as coisas, e isso está tudo muito misturado, muito confuso no Brasil, né? E eu penso que o Fluminense não está entre as equipes que vai ter capacidade de fazer
um investimento maior. Acho que isso é bem claro para todo mundo. Mas o que nunca fica claro é a ambição daquilo que a gente pode alcançar. Então, é preciso, numa conversa como essa, dizer para as pessoas que a maneira como você joga, ela influencia muito naquilo que você vai escolher como perfil dos jogadores para estar no grupo. E essa foi a parte mais importante daquilo que conversamos. E os passos que estamos tomando e as contratações que vão aparecer vão obedecer essa ideia para que o Fluminense possa competir com os times da ponta de uma maneira diferente, mas também com a ambição de ganhar e conquistar. Acho bem interessante, mas tem que ficar muito clara a ideia, né? Você não pode esquecer que o Botafogo investiu mais de 300 milhões e ainda vai continuar investindo, o Cruzeiro mais de 300, o Palmeiras agora vem ao mercado aí com mais de 250 milhões de reais de investimento, o Flamengo nem se fala, tem o maior elenco e o mais caro elenco da América do Sul, é um elenco que custa aí mais de 30 milhões de reais todos os meses. É muito difícil você competir ou tentar competir de igual para igual se você vai investir 30, 40 milhões contra adversários que vão investir 300, 350 milhões. Essa é uma realidade que tem que ficar absolutamente clara, não, mano? Mas o Fortaleza, que investiu bem menos nos últimos 3 anos, 4 anos, terminou o campeonato, os 2 últimos campeonatos brasileiros entre os primeiros. Então, na verdade, não é abdicar de vencer, não é abdicar de ter ambição, não é abdicar de querer ser campeão. Que eu entendo que o Fluminense nunca pode abdicar pela sua grandeza, pela torcida que tem. A maneira como nós vamos fazer isso, a maneira como nós vamos equilibrar essa disputa sem ter tanto dinheiro para investir, é com planejamento, é com organização, é com perfil de profissional competitivo para aliar os de grande qualidade que a gente tem. A maneira como você vai fazer é um pouco diferente dos outros, mas a ambição tem que ser a mesma. Concordo plenamente, acho muito interessante essa sua colocação. Aliás, foi tema do meu editorial de hoje aqui na abertura do programa, a ideia de que a gente tem aí 350, 400 jogadores privilegiados aqui no Brasil e que você só tem uma maneira de poder tentar controlá-los. E eu sou muito claro nessa questão, que é a questão da ideia de você ter uma boa e bela cartilha assinada antes do cara assinar o contrato, onde você possa pegar naquilo que o jogador realmente sente que é no bolso. Senão todos, direção, treinador, todos ficarão reféns destes jogadores de futebol que têm longos contratos e que aí vão fazer exatamente aquilo que eles quiserem e não aquilo que eles deveriam fazer como profissionais que são. Como agir em cima dessa situação e dessa realidade que é dura, mas me parece ser cada dia mais clara, mano? Eu sempre pensei que para você poder cobrar dos outros, você tem que fazer a sua parte bem feita. Então, penso que os clubes brasileiros durante bastante tempo, e alguns ainda, se tornam refém de comportamentos porque não fazem a sua parte. À medida em que você atrasa suas obrigações, você começa a se sentir desconfortável para cobrar a obrigação dos outros. Esse é o primeiro passo, né? A outra questão é uma questão profissional de comissão técnica, na minha opinião. A comissão técnica também tem que poder cobrar dos seus jogadores e para ela poder cobrar dos seus jogadores, ela tem que entregar tudo aquilo que é necessário fazer. O futebol hoje está muito globalizado. A gente tem o retorno de vários jogadores da Europa, alguns deles não em final de carreira, como acontecia antes, e eles trazem a realidade europeia para o futebol brasileiro, em termos de treinamento, em termos de dia a dia, e nós, como comissão técnica, temos que entender essa transformação que o futebol brasileiro passou e
atender bem essa necessidade de entregar um treino de qualidade, um treino bem organizado, um treino motivador, um treino com bastante informação, para que os nossos jogadores também sintam que estão evoluindo e que estão sendo atendidos nas suas ambições de temporada. Não, acho interessante essa colocação, porque antes de você cobrar, você tem que entregar, e todos têm que ser profissionais para que você possa também cobrar do jogador profissionalismo. Você tem uma temporada de 2025 que se avizinha aí sem o John Arias, é perder o seu maior talento, mano? Olha, essa questão do John Arias, ela vem se arrastando um pouquinho, né? Se arrastando no sentido de a intenção do jogador, que é justa, de jogar na Europa, né? Quer estar na Europa de primeiro mundo, então as coisas também precisam vir de lá para cá, para que seja interessante para o atleta e também seja interessante para o clube, que fez um investimento bastante grande quando ele ainda era um jogador desconhecido, né? Então as coisas caminham juntas. Vieram as conquistas para o Fluminense, que John Arias fez parte. É um jogador extremamente profissional e dedicado, está entre realmente um dos pilares que a gente tem nesse grupo. Então vamos ver ainda como as coisas vão andar aí nos próximos dias. É uma perda, sem dúvida nenhuma, considerável. Talvez em termos de talento aí individual, ele e Ganso sejam os dois jogadores mais capazes de fazer algo diferente que a gente tem. Os outros ainda estão evoluindo, os outros ainda têm muito talento. Acho que a gente tem aí uma chegada para o grupo esse ano de dois jogadores bastante talentosos, que é Isaac e Riquelme. Ainda são muito jovens, mas são jogadores que estão aí no nível do Estevão, dos jovens que apareceram ultimamente, aí Hendrick, e a gente precisa dar um suporte para que eles possam já ajudar na temporada de 2025 com esse talento bastante grande que tem. Não, e a gente fica sempre nessa expectativa de que esses talentos possam ser confirmados quando estiverem no time A, né? Quando estiverem no time profissional. Ô, mano, se você tivesse que apostar de 0 a 100%, com 100% seria a saída do Arias do Fluminense já em 25, em que patamar você acha que está a saída do Arias para 2025? 70%. Muito difícil dele ficar, então. Muito difícil, porque é uma vontade do jogador também, né? Mas pode haver um consenso para todo mundo que ele fica até a metade da temporada, por exemplo, até o Mundial, que é uma referência aí para os 4 clubes brasileiros que estão, né, no Mundial, que é pela primeira vez aí organizado pela FIFA de uma maneira muito semelhante à Copa do Mundo, que vai ser um torneio extremamente atrativo para todo mundo. É verdade, e esse é um ponto que talvez fosse interessante até para o Arias pensar de poder sair na próxima janela, que é a janela de julho. Pensando nesse Mundial, mano, um resultadista como você, um cara que sabe como pouco jogar no mata-mata, tem trunfos em relação aos adversários? Eu sempre penso que quando você joga um torneio misto, que eu falo, porque a primeira parte dele é de pontos corridos dentro de um grupo e depois passa a se jogar de outra maneira, a obrigação sempre é você passar a fase de grupos. E depois o campeonato fica maior, o torneio fica maior em termos de nível técnico, certamente. Mas num jogo, numa partida, as estratégias, as maneiras de comportamento da equipe, o convívio com a pressão extrema de você perder, tá fora, ganhar, passou de fase, provavelmente por um dos grandes clubes do mundo, isso faz o jogo ser diferente. E num jogo pode acontecer de tudo, né, Lia? Não, é verdade. No mata-mata, a sua experiência é muito interessante e são só 90 minutos. Aí a situação pode realmente ser interessante, ainda que, obviamente, quando se fala de Real Madrid, Bayern de Munique, quando você fala de gigantes do futebol, como Manchester City,
Aliás, por falar no Manchester City, o Pep Guardiola desaprendeu, mano, nos últimos 12 jogos, 9 derrotas, apenas uma vitória. O time é o 7º colocado na classificação da Premier League, vai mal na Champions. Ele só tem um modelo e por conta disso agora vai ser estigmatizado por esse único modelo dele, mano? Pô, esse é um debate interessante, né? Eu sempre pensei na vida que todo treinador tem um modelo preferencial, é óbvio. Tem uma ideia que lhe agrada mais ver sua equipe jogar, mas que muitas vezes a gente é submetido à necessidade de encontrar maneiras diferentes para resolver problemas novos, diferentes para aquela equipe. E quando você não está acostumado a perder, o futebol é muito duro, né? Muito diferente quando a sua equipe não encontra soluções e cabe ao treinador encontrar novos caminhos. Alguns têm mais dificuldades para se desapegar do modelo e aí encontram mais dificuldades também para achar novas soluções. Por falar nisso, em treinadores que são dinossauros, que foram gigantes e que neste momento estão à margem, é dura a vida, por exemplo, do Filipão e do Tite, que neste momento estão desempregados, ô mano? Eu acho que tanto o Filipão quanto o Tite estão desempregados porque querem. Eles sempre tiveram mercado, ainda vão ter mercado. E vejo também com naturalidade que às vezes chega a hora de A, B, não quero nem entrar diretamente no nome dos dois, de você também dar lugar para outros, né? A vida não é eterna para ninguém e não seria para os treinadores. Acho que os treinadores brasileiros sofreram bastante nos últimos anos e vejo pesos diferentes para a conquista de treinadores de fora para os treinadores brasileiros, né? Só para citar um exemplo, treinadores brasileiros ganharam Libertadores nos últimos anos, vários, né? Como o Dorival, como o Diniz, como o Cuca, e não tiveram a mesma valorização, por exemplo, do Arthur Jorge do Botafogo. Então, assim, é aquele momento que você tem que passar e provar mais e fazer melhor e não se entregar, e tem a ver com aquilo que eu falei no início da entrevista. Não, concordo plenamente e acho também que a gente, como treinador brasileiro, abriu muito o flanco numa época meio despreparada para que treinadores estrangeiros realmente entrassem no mercado. Mas é fato também que existe na contramão dessa história treinadores brasileiros muito qualificados que são menos valorizados. Entre eles está o caso do Carille. O que é que o Santos imaginaria que o Carille teria que fazer, mano? O cara é vice-campeão paulista jogando contra o Palmeiras, perdendo nos pênaltis. É campeão da Série B, nunca correu o risco de não estar na Série A em 2025 e não tem o seu contrato renovado. O que é que o treinador precisa fazer além do resultado? Pois é, eu acho que essa é uma das avaliações feitas de forma equivocada. Cumpriu, na minha opinião, quase que na integralidade aquilo que era a necessidade da temporada. Você só pode ganhar a Série B quando você está jogando a Série B. Não dá para ganhar a Série A. O jogo que você propõe no ano depois de uma queda, claro que é um jogo mais seguro para você atingir o objetivo, porque não existe a mínima possibilidade de você não estar na Série A do ano que vem, né? Seria um desastre. Então, aí entra o desconhecimento, aí entra a precipitação, aí entra aquela coisa da referência do clube que já foi maior e que já jogou, sem dúvida nenhuma, um grande futebol, mas os ciclos são diferentes, as épocas são diferentes e você também tem que entender o momento que está passando. Acho que foi um equívoco aí de avaliação. Boa, temos um minutinho para encerrar no Pai Bola, mano. Um conselho para Dorival Júnior na seleção brasileira. Siga em frente com suas convicções. A Argentina passou por mesmos problemas que o Brasil está passando há anos atrás. Nada servia, Messi não jogava, todo mundo criticava. Quando foi encontrar um treinador vindo das categorias de base da seleção
fez muito mais por falta de opção do que qualquer outra coisa, e achou o caminho, e as coisas se endireitaram. Hoje é campeão do mundo e joga com a confiança que o Brasil jogava anos atrás. O Brasil vai passar por isso também. A eliminatória é dura, mas o objetivo é classificar na eliminatória para depois enfrentar um outro tipo de adversário, um outro tipo de futebol, que eu acredito que o Brasil vai estar preparado, porque o Dorival é muito competente para isso. O treinador competente é aquele que tem o vestiário na sua mão porque ele é rígido, porque ele é justo ou porque ele passa a mão na cabeça daqueles que são os mais talentosos? Porque ele é justo. Tem que ser justo. Às vezes você é mais rígido, tem que ser mais rígido, às vezes você tem que ser mais condescendente, não condescendente com indisciplina, não condescendente com qualquer outro tipo de coisa, porque acredito que isso é fundamental para a gente chegar em qualquer lugar, em qualquer segmento, e no futebol também. Mas você tem que ser extremamente justo, porque aí seus jogadores aceitam suas decisões, e você nem precisa ser rígido, que as coisas andam bem. Maravilha, é sempre muito bom conversar com o Mano Menezes, que seguirá no Fluminense em 2025, para a alegria de todos nós, porque eu entendo que não exista nada mais importante dentro da competição do que o resultado. Gostemos ou não, o resultado na competição é o senhor da razão, ainda que em alguns momentos ele possa vir até a ser injusto, mas é o resultado. Mano, que você tenha muita paz, muita luz nesse Natal, que a gente possa estar juntos com as nossas boas e belas conversas em 2025. Tudo de bom para você e para a família aí em Porto Alegre. Aproveite bem o descanso e muita luz nesse caminho, viu, mano? Obrigado, igualmente a todos vocês, Eli. Um abração. Esporte em debate, na Bandeirantes. O Fluminense